Porque para a primeira é uma geração que aparece e logo desaparece, mas na sétima ele está dizendo, é uma geração que permanece. Não é uma geração que me visita, é uma geração que habita em mim. E para a geração que habita em mim, onde não tinha resultado, vai ver resultado. Onde não tinha cenário de probabilidade, é na improbabilidade mesmo. Vai ser gerado, vai ser visitado, vai ser alcançado, vai ser abençoado. Eu vou profetizar aqui nessa noite. Vai Deus fazer alguma coisa nesse mesmo cenário para quem permanece. Não é para quem foi embora, não é para quem desistiu, não é para quem abriu mão de Jesus. É para quem permanece, 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 permanece. Dê o que der, venha ao que vier. Permanece, igreja, permanece, igreja, permanece, igreja, permanece. Versículo 41 de 1 Reis 18 diz assim a palavra do Senhor: em seguida orientou Elias a Acabe: eis agora pode subir, comer e beber, porque já ouço o barulho de chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para o seu jejum, Elias subiu ao cume do monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se o rosto no chão e pôs o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o lado oeste do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. E na 7ª vez o servo exclamou: há uma nuvem que se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e manda esta mensagem a Acabe: para teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Aleluia, aleluia. Em pouco tempo o céu se escureceu, e completamente com as muitas nuvens chegou a ventania, e caiu uma grande chuva, e Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder do Senhor derramou sobre Elias, e prendendo a sua capa com um cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, e por todo o caminho até as portas da cidade. Pai, aqui está a tua palavra, que não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Eu te peço nesta noite, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, você veio receber a palavra de Deus nessa noite? Veio mesmo? Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Quem de nós já não ouviu algo acerca deste texto? Mas é preciso destacar algumas verdades. Quando nós observamos 1 Reis capítulo 18, precisamos voltar em alguns capítulos da Bíblia para entender o cenário e o que acontece. Com a sua Bíblia aberta nesse texto, não precisa você voltar, mas 1 Reis capítulo 16, a partir do versículo 25 aproximadamente, vai nos contar a história de Elias, de Acabe. A Bíblia vai dizer que Acabe fez abominações, praticou abominações mais do que todos os reis que vieram antes dele, a ponto de irritar a Deus. O que Acabe fez subiu às narinas de Deus. Eu considero, biblicamente falando, um dos piores períodos políticos, econômicos, sociais e espirituais desse tempo. Além de Acabe fazer o que é mal perante o Senhor, ele faz uma aliança fora da vontade de Deus. E esta aliança que Acabe faz é com Jezabel. A Bíblia vai dizer que ele, junto com ela, implanta outra cultura em Israel. A cultura de adoração, não a Deus, não ao Senhor que livrou Israel, não ao Senhor que foi fiel com Israel. Não, pastor, não. Eles adoravam principalmente ao Deus Baal. Baal era considerado o Deus da fertilidade e da tempestade. E é interessante que as coisas em Israel foram invertidas. No lugar de adorar a Deus, agora na cidade existia uma estátua. Existia adoração a Baal, existia adoração a Azerá. Aqueles homens que eram homens de Deus,
cederam em suas pressões. Profetas que eram profetas de Deus, alguns deles se corromperam. Alguns deles deixaram de adorar a Deus, deixaram de profetizar no nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que a adoração foi tomada naquele tempo. E o que nós podemos observar é que Deus levanta um homem chamado Elias, um homem do capítulo 17. Interessante é que a aparição de Elias é muito interessante, porque quando a Bíblia vai falar de Elias, é um homem de pouca referência, é um homem de pequena biografia, é um homem que não aparece com descendência, mas é um homem que aparece com uma voz, um clamor. Está escrito que Elias aparece em 1 Reis capítulo 17 e diz assim: Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Esse homem aparece e diz assim: olha, tão certo como vive a quem eu sirvo, que não cairá nem chuva, nem orvalho. Nesses anos aqui não cairá nem chuva e nem orvalho. Pastor, o que é que está acontecendo aqui? Elias está se levantando como profeta de Deus para restabelecer o que está fora do lugar. Elias está levantando como profeta de Deus para colocar aquilo que foi roubado em Israel, a adoração a Deus, de novo no lugar. Porque sobre o cenário de Israel, Deus quer levantar alguém. Por que nós percebemos que Elias aparece? Biblicamente falando, Elias é um profeta pequeno, porque não há biografia, não há descendência. É interessante que Gileade ficava muito distante de Jerusalém. É interessante que Tisbe era um lugar como se fosse de regiões montanhosas. Havia um mistério em Gileade, claro, aquela questão dos perfumes, das essências, mas o lugar era pequeno. Elias é um profeta que não tem visibilidade, mas Elias tem intimidade, porque Tiago capítulo 5 versículo 17 diz que Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, orou. Elias não é conhecido pelo local que vem, mas é conhecido pelo Deus que serve. Ele é um homem de oração. E como homem de oração, ele estabelece algo dentro de Israel: Baal não vai tomar o lugar de Deus. E quem vai dizer isso não é Deus, sou eu. Porque quando Elias profetiza, é interessante que todos aqueles que vieram antes dele dizem: assim diz o Senhor. Elias não, ele diz: sobre a minha palavra. Por que, pastor? Por que existe isso aqui na Bíblia? Porque Elias é que vai colocar ordem naquilo que precisa ter ordem a partir dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Elias veio naquele momento para restaurar o que estava quebrado, colocar o que estava fora do lugar no lugar. E Elias disse, quando Elias abre a boca e diz assim: sob a minha palavra não vai chover, ele está dizendo assim: o Deus de vocês não vai agir agora. O Deus de vocês não vai poder salvar vocês, porque o Deus de Israel que está comigo é maior do que o Baal que vocês servem. Só que quem vai declarar isso é Elias, e ele deixa claro dizendo: é sob a minha palavra. Porque como Elias era um homem de oração, era um homem de Deus, ele sabia aquilo que era permitido profetizar diante do povo. E na verdade Elias está se levantando para colocar o que está fora do lugar no lugar. Porque Deus não está esperando alguém chegar na tua casa para profetizar e colocar algo no lugar. Ele está dizendo: eu quero levantar você dentro da sua casa para restaurar a adoração e colocar as coisas no lugar, para que o Deus de Israel continue sendo glorificado. Por sinal, eu quero abrir um parênteses aqui. O que é que você está esperando para colocar as coisas no lugar? Hein, meu irmão? O que é que você está esperando para colocar esse menino no lugar dele? Hein, minha irmã? Essa criança de 8, 9 anos que domina a casa, o que é que você está esperando? Coloca no lugar. Esse relacionamento que está fora do lugar, esse casamento que está fora do lugar, o que é que você está esperando para colocar no lugar? Porque Deus é um Deus ordinário.
Deus é um Deus de ordem. Para que o extraordinário se manifeste, Ele deseja que nós coloquemos o que está fora do lugar em ordem. E quando Elias vem, quando Elias aparece, ele estabelece e diz assim: não vai chover, está complicando, porque não era Baal que mandava a chuva. Só que o que Elias está dizendo é: Baal não manda mais aqui não. Deus está contando com alguém que dentro da sua casa abre a boca e diz: aqui quem manda não é Baal não, quem manda é Jeová. Minha casa é lugar de adoração, minha casa é lugar de louvor, minha casa é lugar de glória, minha casa é lugar de exaltar a Deus, minha casa é lugar de Deus aparecer, minha casa é lugar onde Deus vai se manifestar. A minha casa vai restaurar a adoração da minha casa. E quem vai restaurar, pastor? Um profeta, um vaso, alguém que Deus vai mandar? Não, você mesmo. Você pode não ter referência, você pode não ter nome, mas se você tiver uma palavra de Deus na boca, Deus vai colocar no lugar o que está fora. Acabou a bagunça de Satanás. Deus vai colocar algo que está fora do lugar no lugar. Eu vou profetizar de novo. Acabou a bagunça do diabo. Deus vai colocar o que está fora do lugar no lugar. Qual é a trajetória, pastor? Elias profetiza, Deus diz: vai se esconder agora. Não, é a minha melhor hora, Senhor. Não, quem aparece sou eu, não é você não. Vai ao ribeiro de Querite. Eu ordenei aos corvos que te sustentem. Chega lá, corvo, pão, carne, água do ribeiro. Imagina Elias sendo servido, e quem traz a sua refeição são os corvos. Passa aproximadamente 1 ano, o ribeiro seca, e Deus diz assim: agora vai para casa, vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustenta. Aí Elias já mudou de nível, porque enquanto Elias profetizou, não significa que ele estava pronto. Deus manda Elias para o Querite, Deus manda Elias para Sarepta, para dizer para ele: eu ainda vou alinhar umas pequenas coisas em você. Porque Deus vai elevar Elias de nível. No ribeiro, Elias come pão e carne. Em Querite, Elias vai comer bolo. Aliás, em Sarepta, Elias vai comer bolo, na casa da viúva. Interessante que Deus falou que tinha ordenado, mas a viúva quando chegou lá não sabia de nada. Sim ou não? Sim ou não? Porque a gente crê que Deus fala em toda a área, mas quando é na área de entregar, na área de dar, de devolver aquilo que é de Deus, é mais difícil da gente ouvir a voz de Deus. Na verdade ela já tinha ouvido, só que o ouvido dela estava meio agravado. Porque se fosse para receber, ela é confirmação. Mas quando Elias chega, me dá o bolo, faz para mim primeiro. Eita, que eu vou orar para saber se é de Deus. Oxi. Mas se Deus dissesse que ia dar, tu não ia orar, não era? Mas quando é para você entregar, você fica pedindo confirmação a Deus, né? Vira para quem está do teu lado e entrega logo o que Jesus pediu. Meu Deus, meu Deus, meu Senhor da glória. Passa o tempo, 3 anos e meio. Deus fala com Elias no capítulo 18, diz: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu vou mandar chuva. Irmão, o capítulo 18 é o capítulo da oportunidade. Você percebe que Elias vem com a voz profética. 3 anos e meio que Baal dizia que mandava chuva. Quando Acabe encontra Elias, Acabe diz assim: tu é o quê? O perturbador de Israel? Ele disse: não, narcisista. Não queira inverter as coisas não. Está escrito, estou pregando a Bíblia, viu? Quando Elias chega, aí o Acabe diz: a culpa é sua. Mas o Elias tem uma voz profética para falar e diz assim: a culpa não é minha não, a culpa é sua. O que está acontecendo em Israel é por causa de você. Quem perturbou Israel foi você. E eu venho com a palavra de Deus, eu sou o perturbador? Foram as suas ações que trouxe seca para Israel. Porque tem gente, irmão, que não assume as responsabilidades. É por causa de fulano, é por causa de cicrano. Eu estou aqui nesse vale por causa do meu irmão. Eu estou aqui porque me colocaram. Assume! Senhor, eu estou aqui por 2 coisas. Ou foi eu, ou o Senhor está me provando. Então procura ouvir Deus para saber o que é logo, para resolver logo.
Aí Elias vem com a voz de autoridade e diz: eu? Quem é perturbador é você, porque tu cultuastes a Baalins no lugar do Senhor. Mas faz o seguinte, Elias, faz o seguinte, Acabe, mesmo Elias sabendo que Acabe era desviado, mas ele respeitava a autoridade de Acabe. Ele diz assim: eu não posso reunir Israel não vou passar por cima da autoridade espiritual sua não. Reúna você, Israel. Vamos fazer um concurso aqui, vamos fazer uma reunião aqui, vamos fazer um culto aqui. Vocês que adoram a Baal, adorem de um lado, porque nós que adoramos a Deus, vamos adorar do outro. Vamos ver qual é a adoração que vai subir e qual é a ação que vai ter de efeito. Quando Elias chega, Acabe diz: vai, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Deus também, chama o povo. Está todo mundo reunido. Elias vem logo com uma voz profética, diz: ei, até quando cocheareis em dois pensamentos? Porque Israel estava dividido. A opinião era que Baal estava fazendo algumas coisas, mas Deus mostrou em 3 anos e meio que era ele quem fazia, que era ele quem operava. Porque com tanto sinal, com tanta ação de Deus, não é possível que a gente não esteja vendo que é Deus que está trabalhando, que é Deus que tem um controle do tempo, da natureza, que se Deus quiser acordar um vulcão que está dormindo, Ele acorda, que se Deus quiser colocar um avião de cima para baixo, Ele coloca, que se Deus quiser trazer um terremoto sobre a terra, Ele traz, porque Ele disse que nos últimos dias a terra gemiria com dores de parto. Então, mediante a tudo que está acontecendo, o cenário está tão difícil, todo mundo está entendendo, não é mais Baal que manda não, é Deus, porque Deus falou que ia fechar. Aí Deus reúne para dar oportunidade a quem está meio lá, meio cá. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando esses altos e baixos? Até quando essas indas e vindas? Até quando essa instabilidade? Uma hora é, outra hora não é. Uma hora canta, outra hora não canta. Outra hora adora, outra hora não adora. Uma hora faz, outra hora não faz. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Aí Elias vem com uma segunda mensagem: escolhei hoje a quem quereis servir. Se é a Deus, sirva a Deus. Mas também se é a Baal, sirva a Baal. Quem for santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. Deus está nos dando oportunidade. Deus está nos dando oportunidade. Elias diz: vai até meio-dia aí, para vocês fazerem o fogo do céu cair. Adoradores de Baal começaram a fazer tudo que era adoração para Baal. Mais uma vez Deus mostrou. Mais uma vez Deus deu provas. Mais uma vez o Senhor mostrou que era Ele que controlava todas as coisas. Sabe o que acontece? Nada. Aí Elias diz assim: agora vem cá, os profetas de Deus. Vamos orar para o fogo cair do céu, Elias. Vamos pedir a Deus que Deus faça o fogo cair do céu. Vamos. Mas antes, o altar está em ruínas. Está na hora de arrumar o altar. Porque não adianta orar se o altar estiver desarrumado. Não adianta cantar se o altar estiver desarrumado. Não adianta levantar a mão se o altar estiver desarrumado. Arruma primeiro o altar, porque o fogo do céu vai cair. Põe primeiro em ordem a tua casa. Põe primeiro em ordem a tua vida. Depois de arrumar o altar, não vou pregar sobre isso, é sobre 41 que eu quero falar. A Bíblia diz que caiu o fogo do céu. Elias agora está com uma voz profética, versículo de número 40, e diz agora: prendei agora todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo prendeu. Eles foram presos. Por 2 vezes Deus mostrou que era Deus, e a terceira vez agora era quando Deus tinha mandado fogo do céu e consumiu
aqui na terra. E sabe o que eu observo? Onde é que está Acabe nessas horas? Versículo 41, Acabe chega perto de Elias. Porque Acabe, irmão, não sei como eu falo isso, mas eu vou falar. Acabe tem um negócio com ele. Justamente por não exercer aquilo que Deus estabeleceu, Acabe é sempre influenciado. Sempre influenciável. Tanto é que na casa dele é Jezabel quem dita as normas, não é ele. O sacerdócio não está sobre ele, está sobre a mulher. E isto é um altar quebrado. E a Bíblia vai dizer que este Acabe agora chega perto de Elias. Versículo 41. E nós podemos observar que quando Acabe está perto de Elias, Elias faz algo. A Bíblia diz assim: orientou Elias a Acabe. Porque Acabe não é para sentar, Acabe não é para comer com ele, Acabe não é para conversar, Acabe não é para tomar cafezinho, Acabe não é para fazer network. Mas pastor, se eu não fizer o network eu perco o meu negócio. O network é Jesus. Acabe não é para passar horas e horas, Acabe não é para ter companhia, Acabe é para orientar. Se ele quiser, ele faz. Por quê, pastor? Porque Acabe vai para um lado e tu vai para outro. E se eu disser para você que tem gente que não se endireitou na vida com Deus ainda por causa da companhia de Acabe? E se eu disser para você nessa noite que nunca se firmou com Deus, porque nunca deixou Acabe de lado, quer andar com Acabe, porque Acabe tem uma prática e você tem outra prática. E o problema de Acabe não é esse, é que Acabe não é Acabe. Acabe uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Quando o negócio está bom para o lado de lá, ele fica do lado de Jezabel. Mas quando o negócio está bom para o lado de cá, que o fogo cai do céu, que ele vê o negócio meio arrumado, aí ele chega perto de Elias. Elias diz: está pensando que eu não estou te vendo não, é? Acabe nunca mostra a sua face. Acabe sempre está escondido por trás de algo. Aí Acabe uma hora está lá ouvindo Jezabel, mas outra hora quer ouvir o Senhor. Aí Elias diz: ei, se quiser escuta aqui, eu vou te dar uma orientação. Porque converter Acabe era no capítulo 18, antes, quando Deus disse: não cochine dois pensamentos. Não queira converter Acabe não. Não queira ser responsável. Ah, mas Deus me deu uma missão. Cuidado com essa missão que você disse que Deus te deu. Cuidado. Acabe não é para andar, Acabe não é para sentar, Acabe não é para conversar. Eu vou repetir de novo que o Espírito Santo de Deus está falando aqui comigo. Porque esse é o problema de Acabe. De vez em quando ele está lá com Jezabel, e de vez em quando ele quer ouvir Elias como se estivesse ouvindo Jezabel também. Significa, uma hora ele adora Baal, outra hora ele quer adorar Deus. Não dá não, meu filho. Deus não se mistura coisa suja, não se mistura com coisa limpa não. Uma hora você vê que ele está na presença, outra hora chegam umas oportunidades favoráveis para ele. São João, carnaval, festa de Natal, festa não sei o que, umas coisas que acontecem aí de vez em quando, numas épocas que ele corre. Halloween, você vê ele vestido todo de preto, no outro dia ele está vestido com a blusa branca. Meu filho, desse negócio de coxinha em dois pensamentos, esse negócio de estar dividido, não é para mim, não é para você não. Ou você é, ou você não é, ou você vive, ou você não vive. Ah, pastor, é minha carne, foi o diabo não, foi você que decidiu andar com Acabe, foi você que não quis renunciar à carne, foi você que disse que para o carnaval você não vai, para o São João você não vai, porque o seu santo não é João, o seu santo não é Pedro, o seu santo é Jesus de Nazaré. E você não foi chamado para andar com todo mundo, você foi chamado para fazer a diferença. Acabe é com isso. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor da glória.
provar para você que Acabe não serve para andar com você. Põe aí na tela, 41. Bota na versão aquela tradicional daqui, por favor. Isso. Olha o que Elias faz, orientando Acabe. Sobe. Não é o que tu quer fazer? Vai comemorar. Tu não vive numa vida de comemoração? Tu está aqui agora porque Deus mostrou que era Deus. Acabou com os profetas. Aí tu ficou melhor pro lado de cá, tu veio pro lado de cá. Mas o teu negócio é comer, é beber. O teu negócio está lá escondido no palácio. Vai-te embora. Sobe. Come. Bebe. Porque está vindo chuva aí. Versículo 42. Então Acabe subiu, comeu, bebeu. Estava numa guerra, 3 anos e meio sem água. Mas Acabe estava comendo e bebendo. Porque tem gente, irmão, que está numa guerra travada, mas está sentado de frente para a Netflix, maratonando nas séries. Já falei hoje de manhã, não tem problema nenhum assistir uma série, não tem problema nenhum ter um descanso com a sua família, mas entrar em uma série e sair em outra, só ter isso na sua vida, está errado. Porque faz 3 anos e meio que não chove, você não está vendo. Faz 3 anos e meio de seca total e Deus está querendo fazer algo. E Acabe, está nem aí. Parece que nada está acontecendo. Brincando, irmão, comendo, bebendo, sorrindo. Mas sabe por que Acabe não dá para andar com você? Porque enquanto Acabe está comendo e bebendo, Elias está de joelho. O que faz separação de você e Acabe são as práticas. Enquanto alguém está comendo e bebendo e se divertindo e sorrindo, eu e você tem que estar na guerra. Eu não quero saber quem está fazendo o que agrada a Baal. Eu quero saber que eu preciso estar diante de Deus. Eu não quero saber quem está farrando, comendo, bebendo, sorrindo, fumando, fazendo tudo que o mundo quer agradar ao mundo. Eu quero saber que eu estou de joelho na presença, orando, buscando, adorando, bendizendo, glorificando, exaltando. Eu só vou parar quando você levantar as suas mãos e adorar. Eu não quero saber quem se corrompeu. Eu não quero saber quem está nesse momento com a boca aberta esperando alguma coisa acontecer. Eu quero saber que há um povo que se chama pelo nome do Senhor, que ainda se humilha, que ainda ora, que ainda clama, que ainda busca. Porque o cenário é de escassez, mas a qualquer momento desce, vem chuva de Deus por aí. Vem chuva de Deus por aí. Aleluia, vem chuva de Deus por aí. Vem chuva de Deus por aí. Aleluia. Elias está orando. Acabe está comendo. Por isso que não dá para andar com você, práticas diferentes. Deus vai levantar a gente para andar com você que tem as mesmas práticas suas. Só o instrumental aqui. Só o baixo, a guitarra e a bateria aqui. Instrumental. Todos. Eu vou encerrar. Aí, versículo 43, Elias está orando. Elias sobe, olha para o seu servo e diz assim: ei, vai lá. Olha para o lado do mar, olha, sobe direitinho e olha lá. Aí o moço do profeta diz assim: não há nada lá, meu senhor. Só que Elias olha para ele e diz assim: volta para lá. E olha durante 7 vezes. Vai por 7 vezes ao mesmo lugar. Quando Elias tem uma voz profética de dizer vai e volta para este lugar com 7 vezes, Elias está dizendo: Deus não vai mudar o lugar, Deus vai mudar o cenário no mesmo lugar. Deus não vai mudar o ventre, Deus vai mudar o ventre no mesmo cenário. Deus não vai mudar o lugar para dar uma nova condição, Deus vai mudar a condição no cenário antigo. Eu não sei se tem alguém que crê em profecia aqui.
Eu não sei se tem alguém que crê no que Deus fala, na boca de Deus falando, mas quando o profeta foi, ele diz: Elias, eu acho que você errou o lugar, porque lá não tem sinal nenhum. Eles voltam para lá mesmo, porque o cenário vai mudar, mas o lugar vai permanecer o mesmo. Eu vou fazer chegar chuva onde não tem chuva. Eu vou fazer chegar fertilidade onde não tem fertilidade. Eu vou fazer chegar alegria onde não tem alegria. Eu vou fazer chegar, o financeiro vai se organizar onde não, o financeiro está baixo, está desorganizado. Porque o cenário vai mudar, mas o lugar é o mesmo. Meu Deus, eu não sei se tem alguém para crer comigo aqui. Eu não sei se Deus vai me dar alguma coisa nova esse dia. Ele está dizendo: não, antes de eu te dar algo novo no mesmo lugar, eu vou fazer florescer. Eu vou fazer meu nome ser glorificado. Eu vou fazer meu nome ser exaltado. Quando o profeta vem, não na primeira, não na segunda, não na terceira, não na quarta, não na quinta, mas na sétima, como Deus falou. Não adianta querer enfeitar o que Deus falou. Deus disse que era na sétima. Porque para a primeira é uma geração que aparece e logo desaparece, mas na sétima ele está dizendo: é uma geração que permanece. Não é a geração que me visita, é uma geração que habita em mim. E para a geração que habita em mim, onde não tinha resultado, vai ver resultado. Onde não tinha cenário de probabilidade, é na improbabilidade mesmo. Vai ser gerado, vai ser visitado, vai ser alcançado, vai ser abençoado. Eu vou profetizar aqui nessa noite: vai Deus fazer alguma coisa nesse mesmo cenário para quem permanece. Não é para quem foi embora, não é para quem desistiu, não é para quem abriu mão de Jesus, é para quem permanece. Dê o que der, venha o que vier. Permanece, igreja, permanece, igreja, permanece, igreja, permanece. Permanece. Estou orando, permaneça orando. Estou buscando, permaneça buscando. Estou bem dizendo, permaneça. Porque na sétima vez, meu Deus, eu não sei se tem alguém para crer aqui. Na sétima vez, a notícia foi diferente. Eu não sei se você crê no que eu vou profetizar, mas até as notícias vão mudar. Tem alguém para acreditar nisso aqui? Eu ouvi dizer que o povo da frente é mais fervoroso. Tem alguém lá atrás para crer nisso? Eu ouvi dizer que o povo da frente é mais fervoroso. Tem alguém na galeria para acreditar nisso? Até as notícias vão mudar, porque ele volta na sétima vez assim: Elias, eu não sei como é que eu falo isso, mas depois de 7 vezes tem uma pequena. Eu não sei dizer se isso vai fazer muita importância para você, Elias, mas tem uma pequena. Elias já começou, glória. Eita, que coisa boa. Eu não sei porque você está se alegrando muito, Elias. A nuvem não é muito grande, não, é pequena. A nuvem é pequena, mas o Deus é grande. E se tem um cenário que é palco para Deus, é cenário de coisas pequenas e cenário de improbabilidade. Pastor, 2 Reis capítulo 4, pouquinho azeite. Tem nada. Ah, lembrei, tem um pouquinho. Cenário para eu aparecer no pouquinho. Juízes 6, o negócio pegando fogo, Midianita consumindo tudo. Aí o anjo se apresenta e: a mim, é Gideão. Eu não, eu sou o menor. Gostei. Eu não apareço para grande, eu apareço para pequeno. Eu não apareço em cenário que está tudo resolvido, eu apareço em cenário que está bagunçado. Eu apareço. Eu mostro a minha glória, eu mostro o meu poder. Ruth capítulo 1. Deus vai mudar a história de uma mulher. O nome dela é bem pequenininho, de 4. O que ela vai fazer é pequeno também. Eu não vou ficar aqui não, eu vou para o campo. Vai se envolver, vou me envolver. Fazendo o quê? Catando. Pegando migalha. Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa melhor do que estar parado. Entra no campo. E aí, Ruth?
Como foi lá em Moab e como está aqui em Belém? Está uma bênção. O que é que tu conquistou? Não, eu estou só rebuscando espiga. Estou só atrás daquele que me favorecer. Deus olhou para ela e disse: eita, ela está começando pequena, eu vou dar o campo para ela, vai ser dela o campo. Eita, que eu estou com vontade de profetizar aqui, irmão. Eu estou com vontade de liberar uma palavra sobre a tua vida. 1 Samuel capítulo de número 17. Um menino pequeno, com uma funda pequena, olhou para um gigante grande e disse: é pequeno. Israel toda, ninguém pode lutar com esse homem. Ele disse: quem é esse? Incircunciso. Isso é um pequeno. Aí Jesus disse: chegou a chave. Porque você olhou para a luta e não disse que a luta era grande. Grande sou eu, pequena é o que está na tua frente. Então eu vou colocar esse gigante por terra. Lucas capítulo 1. Um ventre antigo que não gerava. Cenário improvável. Deus diz: ei, eu vou levantar esse ventre pequeno, de pequena expectativa, para levantar uma voz que clama no deserto. Lucas capítulo 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. João capítulo número 2. O João está batizando, Jesus também começa a batizar. Aí os discípulos de João chegam para os discípulos de Jesus, que quer fazer uma confusão. Mas mas João estão batizando também do outro lado. Estão batizando lá. E é. Vai ficar incomodado não com a concorrência? Não, no reino de Deus não tem concorrência. Não. Mas ele está lá batizando. Mas o homem não pode receber do céu se não lhe for dado. Ele só tem porque foi do céu. Ele só recebeu porque foi o céu que deu. E tem mais uma coisa, para não ficar uma intriga aqui: é necessário que ele cresça. Eita, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja: diminua a igreja. Vamos diminuir. Não, vamos diminuir, porque quem vai aparecer é o grande. O cenário é pequeno, mas Deus é grande. O que eu tenho na minha mão é pequeno. Um menino pequeno entregou uma oferta pequena, 5 pães para uma multidão de 5.000 homens. Era muito pouco. Mas Deus estava dizendo: coloca na minha mão que o pequeno se torna grande. Meu Deus. Coloca na minha mão que o improvável se torna provável. O problema é que alguém tem pequeno e ainda assim não quer colocar na mão de Deus. Alguém é pequeno, mas ainda assim não quer se submeter a Deus. Alguém é pequeno, mas acha que é grande. Aí Deus diz: eu não posso fazer. Mas quando alguém é pequeno, diz: eu sou pequeno, sou falho, sou pecador, estou aqui na tua presença. Jeová diz: é a nuvem pequena que vem uma grande chuva. É de uma nuvem pequena que vem uma grande chuva. Vou liberar essa palavra aqui. É de uma nuvem pequena que vem uma grande chuva. É de uma casa pequena que vem grandes frutos. É de uma vila pequena que nasce Jesus. É de uma mulher pequena, de um lugar chamado Nazaré, que Jesus se levanta na humanidade. Não queira cenários grandes, não queira ser o grande, não queira ser, mas diminua hoje aqui, porque quando você diminuir, Deus vai aparecer. Deus vai aparecer. Deus vai aparecer. Deus vai aparecer. Irmão, Deus vai voltar a aparecer, porque os grandes Ele está batendo. Os poderosos Ele está batendo. Ele olhou para os grandes na pandemia e disse: vocês não são grandes? Para aí esse vírus. Vocês não podem? A ciência usa a inteligência artificial para parar o vírus. Há uma nuvem pequena, cenário perfeito para um Deus grande. Leva a mensagem a Acabe, porque vem uma forte chuva de Deus aí. 3 anos e meio, mas esse cenário está começando a mudar hoje. Não, eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite, fechando minha Bíblia. O cenário vai mudar. O cenário vai mudar.
Ré menor. O cenário vai mudar. O cenário vai mudar. O cenário vai mudar. O cenário vai mudar. Há uma pequena nuvem, mas eu já ouço um barulho de uma grande chuva. Porque um Deus grande vai fazer o que é grande. Um Deus grande vai glorificar o nome dele. Os discípulos estavam no mar, havia uma tempestade. De uma grande tempestade houve uma grande bonança. Eu não sei se você crê. Quando nós diminuímos, quando o profeta vem, quando o moço do profeta vem, disse: a nuvem pequena, Deus diz: chegou a minha hora. Quando Josafá, com 2 exércitos e meios inimigos, pastor Kennedy, olhou para Deus e disse: Senhor, não sabemos o que faremos, mas tem uma coisa, eu não perco a visão do Senhor, os meus olhos estão em ti. Deus tomou Jaaziel na congregação e disse: Judá, moradores de Judá, e tu, ó rei Josafá, esta multidão, eu que vou ter com ela, nesta peleja não tereis que pelejar. Moradores, parai, começai a louvar, porque no louvor já está dizendo que quem você é e quem Deus é. Louvor não é para mim, louvor é para Ele. Substitua a murmuração, o questionamento, a dúvida, a dificuldade pela adoração. Porque na adoração você tira a sua capacidade e diz: quem pode é o Senhor, quem é grande é o Senhor, quem estabelece é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem vive é o Senhor, quem dá vida é o Senhor, quem sustenta é o Senhor. E ele diz: começa a louvar, bota os levitas na frente, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Enquanto vocês estiverem me dando a honra, me dando a glória, me dando louvor e exaltação, eu vou pôr os inimigos para fora. Eu vou agir e o meu nome vai ser glorificado.